Eu falo de mandar para os amigos e para os inimigos, mas o problema é quando os amigos começam a ser os inimigos. Esse que é o aproveitado esse tempo. E eu, pelo menos, estava assim no final de semana, em clima pacífico. Até que começou uma tremenda de uma treta, né. E começou como? Começou com o Nicolas escrevendo um risinho no post do carrapato do saco do Olavo, que esculhambava o Eduardo, né. O carrapato do saco do Olavo fez um post esculhambando o Eduardo, ele faz sempre, porque, eh, além de tudo tem um pinto pequeno, porque eu conheço as pessoas que têm o bilau pequeno, as pessoas recalcadas, de mal com a vida. O carrapato do saco do Olavo é isso. O que que é o carrapato do saco do Olavo? É uma pessoa que nunca foi bem-sucedido em nada que fez na vida. O coitado do Olavo deixou ele se aproximar e ele virou ali um guardião. Era para a família do Olavo de Carvalho hoje ser multimilionária. Mas ele se associava a esse incompetente, e eu sei, ninguém me contou isso, né? Todas as ideias que a gente tinha lá, falar, putz, isso tem que falar lá com o Carrapato, tem que falar com o Carrapato. Ele ficou lá a vida inteira no saco do Olavo, igual um sanguessuga. Sempre foi intelectualmente nulo, absolutamente desprezível, nunca fez nenhum comentário que preste. Na verdade, tudo que ele profetiza dá errado, e ele vive de deboches e dos seus recalques. Tem muita gente na direita que é assim, vive de rebote, de deboche e recalque, são os losers da direita. O carrapato do saco do Olavo é um deles. Assim como o eunuco invertebrado era outro, e tem vários outros. Vocês têm que tomar cuidado. Jordan Peterson fala assim: você tem medo de homens fortes? Não tenha muito mais medo de homens fracos. Nada mais perigoso do que uma pessoa ressentida, um homem fraco, fracassado e ressentido. É o caso do carrapato do saco do Olavo. E aí, todo mundo sabe, dessa situação, e ele resolve fazer um post, mais um, esculhambando o Eduardo Bolsonaro. Isso fez com que o Eduardo, e o Nicolas foi em cima e resolveu mandar um kkk em cima do post. Isso fez com que o Eduardo, que estava lá quieto, no canto dele, eh, resolvesse expor de vez a situação e jogar a merda no ventilador com um post. Um post absolutamente ostensivo, sobre a situação dele com o Nicolas. Algo que era velado, que tinha episódios pontuais, se tornou absolutamente aberto para o público. E o saldo dessa história é que o assunto monopolizou as discussões na internet. Não vou entrar na treta propriamente dita, porque vocês já leram a treta, já viram a treta. O saldo, tanto leram que isso monopolizou a internet, né? A gente fez alguns levantamentos internos e 88% das publicações dos perfis de direita nos últimos dias foram sobre esse conflito interno, e só 12% dos perfis de direita estavam efetivamente fazendo campanha ativa para o Flávio. Então, de fato, esse assunto, de forma inoportuna, acabou monopolizando completamente a discussão da direita no Brasil. E é claro que cada bolha, inclusive aqui no chat, vai dizer que a discussão foi melhor, tem alguns de vocês xingando o Nicolas, aliás, a maioria de vocês aqui já estão xingando o Nicolas. Eu acho que é porque vocês são da minha audiência. Tem um outro público que acha que o Eduardo é que é o problema. Mas ele também fez um levantamento sobre isso e mostrou que 45% dos posts do universo que a gente observou tinham sido contra o Nicolas, enquanto só 20% a favor, e um percentual de 15% defendendo o fim das brigas, né? Então, 45 contra o Nicolas, 20 a favor do Nicolas, 15 defendendo os fins das brigas, e aí outros 12% que eu mencionei que estavam fazendo campanha para o Flávio, e 8% estavam criticando o Valdemar. Você vê que não é só. É... o Valdemar foi o grande beneficiário dessa história, porque na semana passada era ele o centro das discussões, e ele pelo menos se esquivou aí das críticas que ele vinha sofrendo, né? Além disso, o Eduardo, a gente no post especificamente dele, teve 61% de interações positivas e só 18% de crítica. De novo, cada bolha vai ter a sua visão, e talvez aqui você no chat já tenha alguém me xingando por falar desses números, mas o fato é que
essas ações serviram e têm servido inequivocamente para expor a posição do Nicolas, expor quem é o Nicolas, né? O que ele vem fazendo, a campanha velada que ele vem fazendo contra o próprio Flávio, o estímulo a posts e a perfis que criticam ativamente, e não criticam pontualmente, né? Criticam e difamam e trabalham contra a família Bolsonaro. Não só o Eduardo, como foi o caso do carrapato do saco do Olavo, mas outras pessoas também, o próprio Flávio, ou o próprio Jair. E tudo é feito de forma muito indireta, né? Alguns poderiam até chamar de covarde. Eu conheço a estratégia de guerra através de proxy, né? Quando você utiliza pessoas, terceiros, para lutar as guerras que você não quer lutar, porque você prefere fazer uma guerra fria. E esse era o cenário que a gente tinha, né? De guerra fria. Porque você pode chamar isso de covarde porque não era algo aberto ou explícito. Eduardo resolveu adotar uma estratégia diferente e deixou as coisas nuas e cruas. É legítimo que você, meu espectador que esteja aqui conosco, discorde da postura do Eduardo. Você pode discordar. Eu acho as duas posições defensáveis. Você pode achar que não deveria mexer nisso, deveria deixar essa guerra de bastidores e velada, ou você pode achar também que o melhor é expor aquilo que estava acontecendo às escondidas. Eu, curiosamente, sempre fui da opinião de que o Eduardo deveria, neste momento, não tinha ganho nenhum em o Eduardo se envolver nesse tipo de coisa, porque o foco era a união em torno da campanha do Flávio. E, nesse sentido, há quem entendeu o mérito do que disse o Flávio ontem no Inteligência Limitada. Um abraço aí para o pessoal da Inteligência Limitada, gosto muito deles, gosto muito do Vilela. E o Flávio esteve lá nesse último final de semana e já vem dizendo há muito tempo que nós devemos evitar essa guerra, que essa guerra não é inteligente, não é boa para ele. Mas a gente também não pode deixar de... A gente não pode misturar as coisas. Tem certas coisas que precisam ser consertadas, né? Certos absurdos que foram ditos a respeito do Eduardo, que eu considero absolutamente injustificáveis. O maior deles, que eu vi até agora nas redes sociais, foi um post do meu amigo, não é segredo para ninguém, do Rodrigo Constantino, dizendo que o Eduardo estava sabotando o irmão. Aliás, eu usei o post que vocês estão vendo na tela para ilustrar, mas não foi só esse não, tá? Foram vários posts na mesma direção. Eu volto a dizer, não é segredo, eu gosto do Constantino, eu tenho respeito por ele, a gente tem que ter respeito também pela história de superação da vida dele, o que ele passou recentemente, não é fácil, a forma como ele encarou. Eu conheço ele há muitos anos, sei defeitos e qualidades que ele tem como qualquer outro, mas eu acho, e eu lamento dizer isso, mas eu acho que realmente o Kim Paim conseguiu entrar na cabeça do Constantino e deixou ele completamente pirado. Eu acho que ele só pode estar mal da cabeça. A última vez que eu conversei com ele ao telefone, ele tinha me dito o oposto, que ia parar de se envolver nessas confusões, porque estavam fazendo mal a ele. E eu vejo esse tipo de postagem, esse tipo de comportamento, e só posso crer que é uma pessoa que perdeu o controle, o que não é nem compreensível. Deixa eu fazer aqui, o meu ponto aqui não é a crítica ao Rodrigo, meu ponto aqui é fazer um depoimento sobre o Eduardo, né? E eu acho que é esse o